Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar discutindo aspectos da pós-modernidade e na educação. Nós já vimos algumas coisas a respeito da pós-modernidade. Vimos a questão da era pós-moderna. Como é que ela surgiu? Surgiu com a constatação da falha dos discursos ou das metanarrativas desenvolvidas ao longo da modernidade. E também vimos a necessidade de repensar a educação para essa pós-modernidade, para esse tempo atual, com a perspectiva dos 7 saberes necessários à educação do futuro, desenvolvido por Edgar Morin. Mas agora vejamos o seguinte: quais são os impactos da era pós-moderna na educação? O que será que muda na educação com essa crise toda que nós estamos vivendo? Nós temos, assim, algumas crises. Nós falamos da crise dos projetos, crise das utopias e crise das ideologias. Como é que isso tudo vai impactar dentro da escola ou da sala de aula? Acho que o maior impacto que nós temos que pensar é, inclusive, a crise do que nós chamamos como a crise do direito. A educação, nos tempos atuais, é vista como um direito do cidadão. Mas será que sempre foi assim? Já desde a modernidade que a gente luta pela democratização do ensino. E até mesmo a questão do direito à educação hoje é questionada. Será que é mesmo algo que garante a cidadania, que garante a inclusão do sujeito na vida moderna, que ele consegue participar ativamente? Nós temos aí alguns questionamentos que alguns educadores e alguns filósofos fizeram acerca desse direito. A educação sempre foi uma promessa de mudança de perspectiva de vida. Acho que vocês já ouviram alguém dizendo assim: estude, filho, estude, porque se você estudar, você vai ser alguém na vida. Mas parece que não é bem assim. Quanta gente passou pela escola, pelos aspectos da escolarização, e nem assim conseguiu uma mudança na sua vida. Ou seja, é possível questionar. Nem sempre a escola consegue transformar o destino social de uma pessoa. Isso significa até que muitas vezes a própria escola transforma a origem social do sujeito no destino, marcando ainda mais as desigualdades sociais. Por isso, nós apontamos algumas fragilidades nessa questão do direito na época pós-moderna. No Brasil, a gente teve a garantia da educação pela Constituição de 1988. Ela aparece aí como um princípio, que é garantia ao cidadão brasileiro que ele tem educação. Mas será que essa garantia, esse direito, ele está sendo mesmo cumprido? Como eu disse, a gente tem algumas fragilidades. Muitas vezes a criança, o adolescente ou mesmo o jovem adulto tem acesso à escola, mas não consegue permanecer muito tempo dentro dela. Outros aspectos também são questionados, como, por exemplo, essas pessoas que passaram pela escola e continuam sendo o que nós chamamos de analfabetos funcionais. Ou seja, eles não conseguem participar da sociedade porque não têm ferramentas básicas, como, por exemplo, a leitura e a escrita. E também o que muda na nossa relação com o saber nesse novo tempo atual para que a gente seja participante, para que a gente tenha criticidade e consiga desenvolver aqueles saberes que o Morin nos apontou. Gente, é muito difícil discutir tudo isso nesse tempo presente, essa questão do direito. É muito difícil também saber se tudo isso é garantido apenas por lei. Mesmo porque as leis na educação do Brasil são coisas muito recentes. Nós tivemos a primeira lei de diretrizes e bases da educação nacional na década de 60, que foi a 4.024. Logo depois, uma segunda lei, que foi a 5.692 de 1971, alterada especialmente pelo governo militar, pela ditadura, para atender aos interesses políticos da época. E a última LDB, a que nós temos até o momento presente, é a número 9394 de 1996.
época em que já se sentia essa questão da pós-modernidade presente nas escolas. Mas aí, o que é essa LDB nova e o que ela traz para essa nossa sociedade atual? É importante que você saiba que na LDB atual, na 9394, a educação ela aparece como uma possibilidade, de fato, do sujeito se desenvolver em diversos aspectos. Mas também há um outro questionamento. A educação é mesmo direito ou a educação se transformou numa mercadoria nessa sociedade pós-moderna e capitalista? Nós questionamos isso porque nós vivemos hoje a era da sociedade do conhecimento e da informação. Quando eu transformo conhecimento em informação, há algo muito frágil nesse sentido, porque a informação pode ser comercializada, enquanto que o conhecimento não. Vejamos como é que fica tudo isso dentro da escola por uma reportagem que nós vamos ver agora com Viviane Mosé, falando a respeito da educação nessa sociedade atual, que é a sociedade do conhecimento. Fique atento! Agora que vocês já assistiram ao vídeo de Viviane Mosé, vamos fazer a nossa primeira leitura falando exatamente desse direito à educação. A leitura vai promover algumas reflexões necessárias para a gente continuar pensando sobre a pós-modernidade e o direito à educação. Leitura atenta! Agora que você obteve aí algumas informações importantes pelo nosso material a respeito do direito à educação, chegou o momento da gente fazer uma grande reflexão por meio de uma atividade que nós vamos propor agora. Eu vou apresentar para vocês uma charge e logo em seguida uma frase de um jurista brasileiro. Vejamos o que diz a charge. Pai, fale a verdade. Existe gente que come o que quiser a qualquer hora? Existe. E gente que dorme em cama, tem televisão para assistir, banheiro para tomar banho e que troca de roupa todo dia? Existe, existe. E o menino fica lá contemplando. De que planeta eles são? Será que todos os brasileiros têm as mesmas condições, especialmente no que nós estamos tratando aqui, a questão educacional? E aí, vem Dall'Ari e nos diz o seguinte: o respeito pela dignidade humana deve existir sempre, em todos os lugares, de maneira igual para todos. O crescimento econômico e o progresso material de um povo têm valor negativo se forem conseguidos à custa de ofensas à dignidade de seres humanos. Como será que é feito o crescimento de um país? Como a gente tem aí o exemplo da China e alguns outros países que acabam fazendo com que essa dignidade seja sacrificada. E no Brasil, como é que é esse aspecto, especialmente abordando a questão da educação? É isso que nós vamos fazer agora. Vamos pegar a charge, a frase, vamos refletir e chegar a algumas considerações. Vamos à obra. Eu espero que você, sua turma, seu tutor, tenham chegado aí à grande distância que existe entre aquilo que é proposto pela lei e aquilo que de fato nós encontramos na realidade do nosso país. Mas não é por isso que a gente vai deixar de lutar por aquilo que as pessoas têm de fato direito. É por isso que nós vamos falar agora sobre um aspecto importante, que é o ingresso, a permanência, a igualdade e a qualidade na educação. Desde a década de 80, que o Brasil vem se esforçando bastante para fazer com que todo mundo tenha de fato garantido pelo menos um ingresso à educação. Entrar na escola já é algo importante, mas mais importante ainda do que entrar na escola é poder permanecer na escola. Então, permanecer na escola é algo que foi sendo resolvido com algumas formas de políticas públicas educacionais, como, por exemplo, a ampliação do ensino fundamental, a progressão continuada ou a promoção automática em alguns estados, o ensino em ciclos, para que o sujeito tivesse mais tempo para a aprendizagem. Mas ainda a gente tem que questionar uma coisa. Será que existe qualidade educacional? Por que será que a gente ainda tem que garantir um sistema de cotas no ensino superior? Será que a educação pública e gratuita é igual para todo mundo? Tem qualidade? Se fosse assim,
talvez até o sistema de cotas nem existiria, porque todos teriam garantido o acesso a algo posterior, como o ensino superior. Dizem até alguns que o nosso ensino fundamental sofreu um processo como se fosse um leite que foi batizado com água. Isso mesmo, já ouviram falar que quando existe leite para ser distribuído entre muitas pessoas, as pessoas colocam água para render mais? Alguns educadores dizem que foi isso exatamente que aconteceu no Brasil. Nós acabamos colocando uma educação muito mais líquida também, muito mais fragilizada para garantir que todos tivessem acesso. Essas políticas públicas são indiscutíveis, elas estão ligadas a outras questões, como, por exemplo, financiamento da educação. Financiamento na educação no Brasil não é feito só pelo nosso país, é feito por órgãos que são órgãos internacionais. E nós devemos a eles alguns dados, por exemplo, as estatísticas que devem apontar que nossos alunos estão frequentando a escola, permanecendo nela. Vamos agora assistir um pouquinho um crítico da educação brasileira, que é o Miguel Arroyo, falando exatamente sobre esta igualdade na educação brasileira. Depois desses brilhantes apontamentos do Miguel Arroyo, chegou o momento de você também realizar aí alguns apontamentos através da leitura do nosso material. Você vai ler para saber essas questões sobre o acesso, permanência e qualidade na educação brasileira. E logo em seguida, eu já vou propor uma atividade para você e sua turma pensarem. Quais são as políticas públicas da atualidade que têm tentado garantir esses direitos educacionais? O que se tem feito para garantir o acesso, a permanência e a qualidade? Vamos tentar ler e depois fazer essas reflexões e apontar as políticas públicas. Vamos lá. Bom, deve ter aparecido muita coisa aí nessa nossa atividade de apontar as políticas públicas que mostraram, além daquela fragilidade, o quanto ainda há um distanciamento entre o que se propõe pela política também e o que se cumpre na prática. Esta é a educação brasileira que nós temos agora para o momento e que nós temos que continuar essa luta intensa para a garantia de direito de que todo mundo tenha acesso a uma educação de qualidade. Alguns lembretes antes de nós terminarmos a nossa aula. Primeiro, a síntese da unidade. Você deve reunir aí tudo que nós andamos discutindo a respeito da pós-modernidade e da educação. Especialmente esse momento frágil que vivemos e as questões das políticas públicas que nós discutimos hoje. E também fazer uma autoavaliação. Você vai participar dessa educação para o século XXI. Não se esqueça dos 7 saberes necessários. É a sua prática docente que vai garantir que a gente desenvolva tudo isso. E um pequeno resumo de tudo que nós abordamos aqui na nossa aula. Primeiro, a educação como um direito do cidadão que sofreu alguns impactos na pós-modernidade. A crise das metanarrativas que descobriu, discutiu e derrubou aquelas teorias modernas também questiona a questão da educação como um direito e analisa entre o que está proposto na lei e o que se cumpre na realidade. Esses impactos também foram desdobrados em algumas formas e políticas públicas que nós temos na atualidade e que são questionadas. Por quê? Porque muitas vezes elas continuam sendo neoliberais. Há que se tomar um pouco de cuidado sobre tudo isso. Vocês devem ter percebido que do início até hoje nós viemos questionando, cutucando e cumprindo o papel da filosofia da educação, que era promover exatamente uma derrubada do senso comum e esse questionamento filosófico tão importante para quem vai ser professor, para quem vai atuar na sala de aula. Esperamos que você continue com esse espírito questionador durante a sua carreira. Muito obrigada e até mais.